Olá, eu sou Rossana Pucinelli Vieira Francisco, sou docente da Faculdade de Medicina da USP, trabalho também no Hospital das Clínicas de São Paulo. Nós vamos conversar um pouco sobre algo que para nós obstetras é extremamente difícil de lidar, que é a avaliação da vitalidade fetal. Acho que uma angústia muito grande que cada um de nós tem vivido no cuidado dos casos com Covid é como cuidar não só da gestante, mas também cuidar do feto. E uma dúvida que a gente tem percebido que todos têm é qual é o momento ideal para a interrupção dessa gestação. Cuidar de pacientes com Covid traz para nós o medo do óbito materno, mas também um medo enorme do óbito fetal. A primeira coisa que nós precisamos é entender de uma forma mais clara o que nós podemos esperar do Covid. Quando a gente tem o Covid, quais são as consequências? Então lembrar que se eu tenho um quadro de uma TVP ou de um TEP, um quadro clínico materno, eu tenho que pensar numa possível consequência de trombose. E caso eu tenha essa trombose, isso pode levar à insuficiência placentária e neste caso eu poderia ter uma alteração de Doppler velocimetria, que é o exame de vitalidade indicado, e a alteração esperada seria um Doppler anormal de artérias umbilicais. Eu acho que esse é o primeiro exame que todo mundo pensa quando fala em Doppler velocimetria, quando fala em avaliação fetal de uma doença materna que sabidamente está associada à trombose. Só que eu queria dizer para vocês que, incrivelmente, nós ainda estamos estudando para conseguir entender melhor. As alterações de Doppler não aconteceram em todos os casos que nós avaliamos aqui no Hospital das Clínicas. A gente teve oportunidade de seguir mais de 150 pacientes com Covid, das quais 70 delas internadas em UTI, e a gente teve um caso de Doppler alterado, mas que aconteceu numa paciente já cardiopata. Então, se eu for dizer para vocês, e sei que alguns de vocês estão preocupados, será que eu tenho um Doppler disponível para poder cuidar de uma paciente com Covid? O exame de Doppler não é fundamental, e se eu tivesse que escolher onde eu colocaria uma verba, um dinheiro que eu recebi para avaliar a vitalidade fetal, certamente não seria na Doppler velocimetria, porque é um exame que não mostrou alteração nas nossas pacientes. Um outro ponto importante que nós temos que estar sempre atentos é o que acontece quando a gente tem a insuficiência respiratória. Lembrar que quando nós temos a insuficiência respiratória, um dos primeiros sinais que se observa, especialmente em gestantes, e isso é algo que é bastante pontuado, então na aula de quadro clínico certamente vocês viram, falando-se do aumento da frequência respiratória. Queria chamar a atenção para vocês que quando a gente aumenta a frequência respiratória, a gente também perde água pela respiração de uma forma maior do que o que se perde numa respiração normal. Além disso, pacientes em insuficiência respiratória normalmente ficam internados em UTI e a conduta na UTI costuma ser deixar o paciente com balanço hídrico negativo. Então, o que a gente tem se a gente olha para essa insuficiência respiratória? Qual é a consequência que nós vamos ver para a mãe? O tratamento, que é um balanço hídrico negativo, e por outro lado, uma queda da saturação de O2 e um aumento da PCO2. Queria chamar a atenção de vocês que a PCO2 ela é tolerada como sendo aceitável para alguém que não está gestante com valores até 65. Qual o problema que nós temos para a gestante? O feto precisa que a PCO2 da mãe esteja menor do que 45 para que ele consiga, por difusão, eliminar o seu próprio CO2. Então, pensa a situação que a gente vive em relação ao feto. Nós vamos ter uma hipoxemia e uma hipoxia fetal, que pode levar a uma acidose metabólica e ainda, além disso, uma dificuldade de excretar o CO2. Qual é o exame que nós vamos fazer para ver esse déficit de oxigênio e esse aumento da PCO2? Então é o perfil biofísico fetal, e no perfil biofísico fetal o que nós vamos procurar são os marcadores agudos de hipoxia. Quais são esses marcadores? Esses marcadores são a cardiotocografia, onde nós podemos observar taquicardia fetal, bradicardia fetal, diminuição da variabilidade,
desaceleração prolongada, e no perfil biofísico fetal, ausência de movimento respiratório, de movimento corpóreo ou mesmo um tônus ausente. Lembrando que no perfil biofísico fetal, o primeiro que se altera é a cardiotocografia e depois, sequencialmente, a gente passa a ter movimento respiratório ausente, movimento corpóreo ausente e tônus ausente. Se vocês se lembrarem, eu falei para vocês em relação ao balanço hídrico negativo. Se eu tenho esse balanço hídrico negativo, uma frequência respiratória materna elevada, nós vamos acabar tendo uma desidratação relativa e isso leva a uma diminuição do fluxo útero-placentário. Como é que isso vai afetar em relação ao feto? Se nós olharmos pela avaliação do líquido amniótico, nós podemos ter o oligoâmnio. Por que eu estou detalhando cada uma dessas coisas? Para que vocês possam entender que isso influencia no manejo. Então, se eu tenho uma paciente que está internada na UTI, eu preciso deixar muito claro que a saturação dessa gestante precisa estar maior do que 95, maior ou igual a 95. Eu não posso usar os parâmetros para não grávida, que acabam sendo valores menores do que 93. Da mesma forma, se eu penso na PCO2, essa PCO2 idealmente menor que 45. E eu posso deixar uma gestante com balanço hídrico negativo? Podemos, mas diariamente a gente vai ter que ver o volume de líquido amniótico. E se esse líquido amniótico estiver diminuindo de forma significativa, nós vamos ter então que conversar com a equipe da UTI e nesse ponto achar um equilíbrio. Às vezes o equilíbrio é só um balanço hídrico zerado e às vezes eles vão poder aumentar esse balanço hídrico, deixar positivo para que a gente tenha uma recuperação desse líquido amniótico. Quando a gente pensa em resolução da gestação, e a vitalidade fetal é intimamente ligada a esse momento da resolução da gestação, nós temos que pensar que, de forma ideal, o que a gente quer? Nós queremos que a paciente passe pelo COVID, seja curada do COVID sem a necessidade da resolução da gestação. Por isso que entender o que acontece nesse mecanismo, entender o que essa doença pode fazer com a avaliação fetal, passa a ser algo tão importante. Só queria ressaltar mais uma vez para vocês que a Doppler velocimetria, apesar de se falar muito em relação à trombose, nós não vimos nos casos aqui do Hospital das Clínicas, mesmo no anátomo de placenta, a presença de trombose placentária. O que a gente viu de alteração foi depósito de fibrina, mas isso não foi suficiente para alterar a Doppler velocimetria. Queria mostrar para vocês agora um exemplo de uma cardiotocografia com taquicardia e com diminuição da variabilidade. Lembrar para vocês que quando a gente tem um quadro mais grave, então se a gente tem uma diminuição de oxigenação importante, se essa paciente está entubada, se a gente não consegue manter uma saturação adequada, nós podemos ter taquicardia fetal, que é sim um sinal de sofrimento. E isso também é algo que a gente pode conversar com o intensivista. Então, às vezes você chega, o intensivista fala, olha, ela está aqui com uma saturação de 92, você mostra que na cardiotocografia tem uma taquicardia, fala para ele, consegue aumentar um pouco? Em questão de minutos, você vai ver essa taquicardia ser resolvida. Então, isso é algo que a gente usa também para mostrar o efeito da alteração materna para o feto. E isso aproxima as equipes. Nós precisamos aprender a trabalhar de uma forma multidisciplinar. Então é muito importante que a gente possa mostrar isso para cada um dos nossos colegas. Queria mostrar também para vocês, aqui é uma cardiotocografia de uma gestação gemelar, e nessa cardiotocografia, essa paciente aqui estava em intubação já nesse momento, a sedação também altera um pouco da variabilidade, mas quando nós olhamos os dois traçados aqui, nós vemos que na verdade nós temos um resultado ainda com uma variabilidade satisfatória,
E o que a gente procura para indicar essa resolução? São alterações mais importantes, tá? Aqui ela tem uma variabilidade que ainda está boa, não tem aceleração transitória, nós continuamos o segmento dessa gestação. Queria chamar a atenção de vocês que tem uma alteração da cardiotocografia que não é tão comum, mas que eu queria dividir com vocês, que é muito importante que a gente procure, né? Que é esse aumento da variabilidade. Então eu tinha mostrado para vocês nesse slide anterior aqui os dois fetos sendo avaliados simultaneamente, e neste outro aqui a gente observa que um mantém uma variabilidade baixa e o outro passa a ter uma variabilidade aumentada, e a variabilidade aumentada também é um sinal de sofrimento fetal. E isso muitas vezes a gente não leva em consideração. Então é muito importante estar atento à possibilidade dessa variabilidade aumentada. Alguns de vocês vão falar, poxa, mas eu não tenho uma cardiotoco que faz o registro simultâneo, né, dos dois fetos no mesmo momento, se eu tiver uma gestação gemelar. Se você conseguir dois aparelhos, você vai colocar os dois aparelhos e ligá-los simultaneamente de cardiotocografia, e assim você vai conseguir ter um registro. Se você não conseguir, você faz o registro de um e depois faz o registro do outro feto. Quando a gente fala em avaliação de vitalidade fetal, então nós estamos falando aqui das possibilidades que nós temos. A maioria das indicações nossas, nós tivemos indicação por aumento de variabilidade, mas isso associado ao quê? As alterações do perfil biofísico fetal. Então, quando você começa a ver que além da alteração da cardiotocografia, nós não temos movimento respiratório, movimento corpóreo, isso tem que chamar a nossa atenção. Uma outra situação que eu gostaria de estar colocando para vocês é para a gente entender um pouco o que acontece durante a intubação orotraqueal. Então, gestantes com insuficiência respiratória aguda têm essa redução da saturação, elas já têm, é o motivo da gente estar pensando numa intubação, mas no momento da intubação orotraqueal, sempre existe uma queda da oxigenação. Então, é muito importante que a gente faça uma monitorização fetal rigorosa antes, durante e depois desse procedimento. E também é importante que a equipe esteja preparada para uma possível cesárea de emergência. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque se não houver uma melhora da oxigenação, que vai ser sim acompanhada de um retorno da frequência cardíaca fetal à linha de base, pode ser necessária a indicação de uma resolução dessa gestação, de uma cesariana. Mostro aqui para vocês um exemplo de uma gestante que estava saturando 88%. Nós já vemos que ela apresenta aqui uma taquicardia fetal. No momento da intubação, houve uma queda da saturação de O2 para 47%. Aqui a gente tem o momento da queda e a manutenção dessa saturação em 47%. A frequência cardíaca fetal caiu para 60 e essa paciente não conseguia recuperar essa saturação. Então, nesse momento foi indicada a cesárea, a equipe já estava toda paramentada, toda preparada para a realização do procedimento e o feto nasceu com Apgar 2, 5 e 9 e, para nossa alegria, essa criança já está em casa, está bem, né? Mas por quê? Porque a gente tem uma equipe preparada para uma intercorrência dessa. Queria mostrar para vocês, só para que vocês tenham uma ideia, não é toda a intubação que vai terminar numa cesárea. Então aqui a gente tem uma outra situação, né, uma linha de base de 140, a gente observa que à medida que a saturação cai, nós temos essa queda da frequência, essa queda da frequência chegou aqui até 65, mas depois a gente tem um retorno para a linha de base e começa a observar até uma variabilidade um pouco melhor do que o que estava antes da intubação orotraqueal. Então, só lembrando que a intubação é um momento crítico e neste momento, sempre que possível, nós precisamos estar avaliando o feto. Se você não tem um aparelho de cardiotocografia para essa avaliação, você pode pegar um sonar Doppler e estar ali o tempo todo, mas o que eu queria dizer para vocês é assim,
Muitas vezes a gente preocupa muito da equipe que vai fazer o procedimento, vai fazer a cesárea, e talvez uma dificuldade bastante grande é a pessoa que vai ficar monitorando, porque é ela que vai dizer, daqui não dá mais, agora vai para a cesárea. Então, só tomar esse cuidado para que a gente não ponha a pessoa menos experiente nessa situação de ter que tomar a decisão, tá? Então, acho que isso é bem importante quando a gente organiza as equipes. E falando de um pouco mais, de uma forma mais decisiva em relação à indicação do parto. O que a gente observou no início, né? E que a gente ainda observa hoje, mesmo quando a gente participa de algumas discussões, a nossa ansiedade para que a gente resolva a gestação ela é enorme. E essa ansiedade enorme, ela é compartilhada pelo clínico, ela é compartilhada pelo intensivista, e talvez a ansiedade do clínico e do intensivista seja até maior que a nossa, porque nós estamos acostumados a lidar com a gestante e com seu feto, mas o clínico intensivista, para eles é difícil, porque a hora que a gestação estiver resolvida, eles têm uma paciente que é mais fácil, ela passa a se comportar de uma forma mais semelhante à não grávida. Vocês vão prestar atenção porque eu disse é semelhante, mas não é igual. Por que não é igual? Porque no puerpério a gente tem todas aquelas modificações gravídicas que ainda existem. Então, em que momento a gente indica o parto? Chegou uma paciente com 38 semanas, um Covid leve, vou indicar o parto porque eu tenho medo que aconteça alguma coisa, porque Covid pode dar trombose, porque ela está no D4 e pode ser que ela piore no D7 ao D10. Não, eu não vou indicar o parto. Eu vou seguir essa gestante e, se possível, ela vai passar por esse Covid sem a indicação da resolução da gestação, e o parto dela vai acontecer espontaneamente, ou se ele tiver que ser agendado por alguma causa obstétrica, depois da resolução da doença. Então isso é bem importante, mas existem algumas situações que nós temos que resolver, nós precisamos saber o que a gente faz. Então a decisão nesse momento de infecção grave, ela é bastante desafiadora. E o que a gente tem que colocar na balança para decidir? Acho que a primeira pergunta que nós temos que fazer é se o fato de indicar uma cirurgia, e sim, uma cesárea é uma cirurgia. Sim, uma cesárea sem complicações se perde 1000 ml de sangue, se o fato de indicar essa cesárea vai piorar o quadro clínico materno. Se a resposta for sim, vai piorar o quadro clínico materno, nós temos que pensar muito se a gente realmente vai indicar a resolução dessa gestação. A outra pergunta que nós temos que levar em consideração é como está essa avaliação da vitalidade fetal. E se nós pensamos nas indicações fetais de resolução, então na cardiotocografia, a bradicardia fetal persistente, taquicardia fetal persistente, presença de desacelerações tardias, conhecidas como DIP2, desacelerações variáveis de repetição, associadas ou não à diminuição da variabilidade, no volume de líquido amniótico, então, um oligoâmnio, caracterizado por índice de líquido amniótico menor ou igual a 5 ou maior bolsão menor que 2/2, um perfil biofísico fetal menor ou igual a 6, sempre lembrando que o 6 a gente ainda pode repeti-lo em 6 horas ou no intervalo de tempo menor, mas se mantiver esse valor nós temos que pensar na resolução, e na Doppler velocimetria que está aqui colocada, se eu tiver uma alteração materna que leve a uma alteração da Doppler velocimetria, isso também deve ser considerado. Um outro ponto importante que nós temos que pensar nós precisamos sempre diferenciar intercorrência clínica de intercorrência obstétrica, identificar e tratar todas as disfunções orgânicas, avaliar o risco materno, a decisão deve ser conjunta, a gente sempre deve pensar o que causa um mal maior, e ela deve unir as equipes de intensivistas, clínicos, se for uma paciente de enfermaria, obstetras e neonatologistas. Para a gente acabar, o último ponto que eu queria dizer para vocês é que quando a gente realiza um parto na UTI, ele geralmente é realizado depois de uma intubação, apesar de que sim, pode acontecer uma piora materna que indique a resolução desse parto, sempre uma avaliação fetal antes da intubação. Nós precisamos de equipe material
preparado para a eventualidade dessa resolução da gestação. Então, a equipe de obstetrícia, de anestesia, de neonatologia, prever todo o material necessário, e aí nós precisamos incluir medicamentos para uma possível atonia uterina, qualquer uma dessas alterações. E lembrar que após o procedimento, se a paciente estiver em situação grave, é possível sim uma pronação imediata e mesmo uma utilização de anticoagulação de forma mais rápida do que o ideal. E o que eu queria terminar dizendo para vocês é que sim, nós temos uma preocupação muito grande com o feto, mas nós precisamos da forma como a gente muitas vezes não sente isso no coração, mas a gente precisa fazer, é privilegiar a vida da mãe. E é muito importante nesse momento difícil que vocês saibam que vocês não estão sozinhos. Contem conosco para a discussão de casos e para a gente fazer o melhor para as mulheres no nosso país.